Podcast. Tudo bem, pessoal? Uma boa noite para vocês, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. O pessoal pode estar assistindo a gente em vários horários. E hoje é uma honra para nós estarmos recebendo aqui o nosso querido prefeito, o Wilson, né? Eu não vou tratar ele com formalidade, porque eu já trouxe alguns aqui, eu tratei com formalidade, ficaram bravos comigo, né? Falaram, não, vamos ser simples, né? Vamos ser simples. E eu fiz o convite para ele, e ele aceitou e vim aqui, né? Por isso, para mim é uma honra e um privilégio estar recebendo o prefeito da nossa cidade. Eu quero pedir para você o seguinte, olha, fortalece a gente, né? Compartilha os nossos vídeos, se inscreva no canal, né? O @podcastbc8871. Então ajuda a gente, fortalece. Precisamos do seu apoio. Nosso canal tem crescido, graças a Deus, cada vez mais. Ele vem crescendo, vem aumentando. E aí, através desse crescimento, que a gente consegue trazer convidados como esse daqui, né? Que eu estou muito contente de estar recebendo ele aqui hoje. Então, fortalece a gente, compartilha e dá aquele apoio. E vamos adiantar aqui já, para começar, já com tudo aqui, já com o prefeito Wilson. O Wilson mesmo? Perfeito, o Wilson Garcia, né? Só o Wilson Garcia. Apesar que, tipo assim, na barbearia, na vida, assim, no dia a dia, as pessoas só me chamam de Wilson, né? Só que nos relacionamentos, assim, vamos dizer assim, extra-município, né? Fora do município, as pessoas me chamam de Wilson Garcia, né? Porque no meio político, assim, tem outros Wilson também, né? Então, às vezes a pessoa fala o sobrenome pra diferenciar, né? Mas fica à vontade, pode me chamar de Wilson, que eu me sinto muito, muito contente. Porque eu ia falar senhor prefeito, né? Não. Eu acho até estranho falar senhor prefeito pra você, né? Você acredita que até eu, assim, quando a pessoa fala senhor prefeito ou prefeito, eu gosto que me chama de Wilson mesmo, sabe assim, né? Eu gosto, assim, de manter, apesar de estar num cargo, né, público, num cargo, assim, vamos dizer assim, escolhido pela população, pela representação política, eu gosto de manter as origens, sabe? Eu tenho um ditado comigo, assim, sabe? Eu aprendi isso porque eu sou da igreja há muito tempo, né? E assim, a gente fala assim, dai honra a quem tem honra. Né? Então, quando eu trago os convidados aqui, eu trago um doutor, eu trago, né? E aí eu venho e falo doutor, eu falo senhor, peraí, não é assim não, vamos devagar, então, que é o seu caso, né? Então, gente, eu vou tratar o tempo todo ele como Wilson, porque ele me pediu que fizesse assim, né? As pessoas falam, você leva o prefeito lá, você tem que... Não, ele pediu que fosse informal aqui, né? Então vamos lá. Então o Wilson Garcia, na história de Bernardino de Campos, seu prefeito mais novo assumiu o cargo, né? E todos os prefeitos que passaram por aqui está fazendo história. Está sendo o prefeito mais novo que assumiu. Na história de Bernardino de Campos, o prefeito mais jovem da história de Bernardino de Campos. E vamos falar um pouquinho aqui, né? Wilson, você nasceu aqui na cidade, passou o tempo aqui, foi para outro lugar, voltou para cá, sempre foi daqui, como é que é? Na verdade, assim, eu sou natural de Óleo, porém, sou aqui do bairro Lajeado. Certo. Depois de Batista Botelho, faz divisa assim com o bairro Dourado e Douradinho aqui. O município de Óleo e Bernardino são vizinhos, como todos sabem, e eu me criei ali no bairro Lajeado, conhecido como bairro Mandaguari, que pertence ao município de Óleo. Então você nasceu... Natural de Óleo, nasci na Santa Casa de Bernardino, porque o pessoal de Óleo, né, há décadas frequenta Bernardino de Campos e tem essa parceria na saúde pública, né? Certo. Que também as pessoas lá sempre utilizaram, né, a saúde aqui de Bernardino de Campos na questão da Santa Casa. E então eu nasci na Santa Casa de Bernardino de Campos, porém o meu registro foi no cartório de Óleo, né? Sim, entendi. Então daí nos meus documentos natural de Óleo. Natural de Óleo. Morei no município de Óleo até os 20 anos. Olha só. E depois mudei para Bernardino de Campos, mas sempre frequentei a cidade de Bernardino de Campos porque eu tenho muitos familiares aqui, né? Olha que então interessante. nas minhas férias escolares eu sempre vinha para Bernardino de Campos e sempre gostei e... Nossa, eu sempre falava para os meus pais, eu quero morar em Bernardino, porque eu me identificava muito com a população de Bernardino, com os amigos, com os primos, né? Então, a minha adolescência, assim, eu falava que futuramente, um dia, eu viria morar em Bernardino de Campos, até que no tempo de Deus, no tempo certo, Deus preparou. Você criou aqui. Desde que idade, mais ou menos? Não precisa falar a idade sua, não precisa falar, mas assim, desde que idade aí? Desde moleque, as férias minhas eu vim aqui pra Bernardino, sempre já frequentava, finais de semana, eventos, né, festas, tava sempre por aqui, sabe, né? E pro pessoal de Lajeado, a questão comercial também, Bernardino de Campos é referência na questão bancária, né, farmácias, próximo, né? Tem tudo. O pessoal de Lajeado e Batista, eles frequentam mais até o Bernardino de Campos do que a própria sede do município, que é o
óleo, né? Que já fica na contramão, como se diz. Então eles vêm mais para Bernardino, que é mais próximo. Eu sempre faço essa pergunta porque geralmente a nossa cidade é pequena, é um município pequeno, né, assim, até então. E geralmente o pessoal nasce aqui, né, vai se formar, fica um tempo fora, depois retorna para cá. Por isso eu sempre faço essa pergunta, né? E é sempre importante a gente colocar essa pergunta. Ô Wilson, e a gente sabe que antes de você ser o prefeito da cidade, né, você foi barbeiro, cabeleireiro, assim que fala? Isso. Ali com 16, 17 anos, eu já me interessei pela profissão. Fiz um curso básico de cortes, né, barbeiro, né, e cabelo masculino, trabalhava mais com masculino, e atendia em domicílio. Só que pela questão do mercado de trabalho, empregos, né, trabalhei na fábrica de suco, lá na Nova América, né, que pertence a Santa Cruz do Pardo, mas emprega muita população então, no município de Óleo e Manduri. E nessa época eu já tinha curso e eu pretendia montar uma barbearia. Então antes de ser cabeleireiro, você já fez outras coisas também? Sim, nossa, trabalhei em vários ramos assim. Trabalhei como agente de saúde da Prefeitura do Óleo. Olha só, trabalhei na agricultura, como me criei no bairro Lajeado ali. A minha adolescência foi no trabalho assim, na plasticultura, que é estufa, né? Trabalhei em sítio, sabe, né? Trabalhou em sítio, estufa? Também. Peguei rapaz, do céu, olha, gente. Trabalhei de servente de pedreiro, tenho orgulho em dizer isso. Quando fui entregador de lanche, entregador de pizza, logo quando eu cheguei aqui para Bernardino, e quando eu morava lá também, sabe, né? Vale lembrar isso, que eu trabalhei aqui em algumas lanchonetes e pizzarias em Bernardino como motoboy também. E na época eu falava assim que um dia eu ia ser o prefeito dessa cidade. E alguns amigos assim achavam, falavam assim, ele tá brincando, tá zoando, dava risada, tal, né? Mas porque eu sempre me interessei por política, eu gostava de política, né? Eu não vou revelar aqui a pessoa, mas a pessoa vai saber. Eu conheci um cidadão de Bernardino de Campos que ele falou assim, um dia eu quero ir embora pra outra cidade, ele foi, e eu quero voltar pra cidade que eu retornar como xerife. Era criança. E geralmente essa pessoa, ela voltou pra cidade local dela e ela se tornou um capitão. Você vê como que realizou o sonho, ela retornou, aposentou como capitão essa pessoa. E morador daqui de Bernardino. Só que ele foi para outra cidade, e aí naquela cidade que ele foi, ele teve esse sonho de um dia voltar. E é o que você tá contando aqui agora, né? Você teve olha, um dia eu quero ser prefeito da cidade, né? 17, 18 anos, eu falava pros meus amigos, né? Porque eu gostava de política, eu via toda aquela movimentação em Bernardino de Campos, política, tal, né? Eu falava assim, um dia eu quero ser prefeito também, né? Só que daí a trajetória foi acontecendo assim naturalmente, né? Acabei sendo candidato a vereador, né, em 2012, depois vice-prefeito em 2016, em 2020 saí candidato a prefeito, né? E Deus abençoou aí que foram uma sucessão assim de 3 eleições seguidas, né? E a barbearia, o contato com as pessoas, conversando com o outro, só agregou valores para que você tivesse as pessoas te conhecessem mais, né? É uma profissão muito abençoada. Uma profissão maravilhosa, que eu falo assim, que é uma profissão pra onde a pessoa for, ela leva essa profissão com ela, né? Mas a barbearia, assim, foi fundamental, porque na barbearia eu me relacionava com pessoas de todas as idades, todos os públicos, sim, né? Sim, eu lembro. Desde adolescente, pessoas de média idade, idosos, né? E era uma comunicação, assim, que você acaba ouvindo a pessoa te dá a oportunidade de falar, então é um diálogo assim muito bom no dia a dia, e você pega um vínculo de amizade com as pessoas, né? Sabe o que eu acho legal? Eu tô conversando com você aqui, mas você é a mesma pessoa que eu fui lá na sua barbearia, cortei o cabelo, quando eu tinha cabelo, agora não tenho mais, gente. Eu não ligo pra isso, tô manifestando porque eu não ligo pra isso, mas quando eu fui lá cortar o cabelo lá, você é a mesma pessoa que eu tô conversando aqui. Exatamente, você frequentou muito a barbearia lá. Eu fui lá, cheguei a cortar cabelo lá. E sempre foi assim, às vezes as pessoas não me conhecem, porque eu sou um pouco assim, quando eu pego o microfone e me solto, né, mas eu sou um pouco tímido no dia a dia, né? Às vezes eu cumprimento as pessoas assim um pouco assim envergonhado, tipo assim, eu não sou aquela pessoa assim populista que fala, né? Muito simpático, sorridente, de ficar abraçando, pegando na mão, né? Eu tenho um perfil assim que às vezes as pessoas não compreendem. Quem não me conhece acha que talvez assim, ele é exibido, ele é arrogante, ele é isso, aquilo, né? Mas graças a Deus eu vim de uma família humilde, uma família, sabe assim, uma origem assim, de pessoas que me ensinou muito a valorizar as pessoas pelo que elas são e não pelo que elas têm. Porque me disseram assim, chama o Wilson para no seu podcast, ele não vai lá. Eu falei, lógico que ele vai. Claro que vai, sim. Eu tive um pouquinho de dificuldade, então eu peço desculpas, a gente conseguiu uma data devido à correria, os compromissos, né? Eu lembro que um dia a gente tava acertando de me vindo, eu tava numa agenda política, sim, né? Você falou em Brasília. Você me mandou. Depois na outra semana eu falei assim, vou estar em São Paulo 2 dias, não vou conseguir, mas vai chegar uma hora aí que vai dar certo. E eu acompanhei, eu vi no Facebook uns vídeos que você postou lá, quando o pessoal falando algumas coisas lá, eu acompanhei tudo isso, eu vi, entendi. Essa semana eu fiquei na cidade, mas nos últimos 12 dias eu cheguei a viajar em torno de 7 dias fora em busca de recursos, né? Que esse é um trabalho também que nós na vida pública, o prefeito, o vereador, o político, ele tem que estar correndo atrás, né?
buscando recursos para somar, né, e procurar ajudar a cidade aí com as melhorias. Ô Wilson, além de cabeleireiro, você teve uma outra formação profissional? É assim, no final do ano agora eu me formo em administração pública, né, gestão Certo. pública. Só que eu tenho 3 faculdades incompletas. E essa que é a resposta. Quando eu terminei o ensino médio, eu ganhei uma bolsa de estudo para fazer um curso do Senac que eu concluí como atendente de comércio, né? Olha Fiz em só. Avaré. Assim que eu terminei o ensino médio, depois desse curso do Senac, eu ganhei uma bolsa de estudo que tinha um desconto de 30% para fazer administração na Eduvale. Eu fiz 2 anos. Na época, devido a algumas dificuldades financeiras, dificuldades também porque eu morava ainda no município de Óbidos, e questões de transporte, de ônibus, toda aquela dificuldade e algumas questões pessoais, eu tive que trancar a faculdade. Fiz 2 anos de pedagogia, quando eu montei a barbearia, só que daí o movimento da barbearia estava incrível, fantástico, faturando bem, sabe assim, eu ficava até as 8 da noite. Quando eu comecei a ter que fazer estágio no curso de pedagogia, a partir do 2º ano eu comecei a fazer estágio, que era 3 anos, né? Certo. Na época, eu fazia pela UBRA, Faculdade Luterana. Inclusive algumas pessoas que estavam na mesma sala de aula comigo concluíram o curso e são professoras hoje na rede municipal, aqui em Bernardino, outros estão em municípios vizinhos, mas quando eu chegava do estágio e eu via minha barbearia lotada de clientes me esperando para cortar o cabelo, foi o momento que eu tive que decidir. Ou eu continuava com a pedagogia e fazendo os estágios, coisas, ou eu focava na barbearia. Daí eu foquei na barbearia e foi uma coisa Virou certeira. empreendedor seu mesmo, sim. né? Que é uma liberdade que a pessoa tem. Porque o comércio é uma coisa, sabe assim, que sempre me atraiu também. Eu sempre tive vontade de estar no comércio, né? É uma coisa que eu gosto, me relacionar com o público, relacionar com as pessoas. Então a barbearia, sabe assim, me realizou em todos os sentidos. Financeiramente, tipo assim, vamos dizer assim, emocionalmente, psicologicamente. Foi uns momentos da minha vida, assim, uns anos maravilhosos que eu sinto saudade, sabe, né? Olha só. E assim, né? Você já começou a falar um pouquinho lá no início, né? Mas, e a política? Você já falou alguma coisa sobre isso. No comecinho ali, você já deu uma adiantada. E a política? Quando você falou assim, poxa, eu tenho cara de... eu gosto desse negócio de política, eu acho que é um negócio assim... A pessoa tem que ter uma paciência e tem que saber, né? Porque, né? Eu me lembro, Manuel, que com 6 anos de idade, era um domingo de eleição na esfera federal e estadual. E eu estava caminhando com meu irmão deveria ter em torno mais ou menos ali de 11 anos, 12 anos, e eu indo de um sítio, uma chácara, próximo ao bairro Lajeado, para a casa dos meus pais, que nós tínhamos posado na casa da minha tia de sábado para domingo. E na beira do caminho eu encontrei vários panfletos, aqueles santinhos, né? Certo, da política. Da política. E eu pegando aquele santinho assim, eu me lembro até o nome de alguns deputados, não vou mencionar, mas eu lembro o nome de alguns deputados, e eu olhei pro meu irmão e falei assim, um dia eu vou ser político. Olha só que Com interessante. 6 anos de idade, olha que interessante. 6 anos? E eu me lembro desse episódio como se fosse hoje. Caraca. Voltando da chácara, do sítio, pro bairro Lajeado, nós tínhamos passado a noite dormido na casa da minha tia, voltando, né, pro bairro Lajeado, e eu falei pro meu irmão com 6 anos de idade que eu ia ser político. Olha só. E na 6 escola, anos. os professores sempre têm o hábito de perguntar, assim, às vezes pros alunos de ali do 6º, 7º ano, né, o que vocês, né, qual profissão vocês vão seguir quando vocês crescerem, quando vocês for, né, adulto, né, uns falam médico, professor, tal. Sei. E eu falava político. Na escola... Já na escola já tinha indícios ali, criança, né? falava que ia ser político. Na escola também, eu gostava muito assim, de conversar sobre política. Na minha adolescência, quando tinha as eleições assim, na época eu nem votava ainda, sabe, né? Mas quando eu ouvia toda aquela movimentação de política, eu já começava a conversar com os alunos, querendo saber para quem que o pai deles votava, o que que eles achavam, qual era o melhor candidato. Então é uma coisa que desde Você chegou a participar de Grêmio da escola? Cheguei a participar e foi assim, sabe, né? Eu lembro que uma vez eu tinha ali meus 14, 15 anos, tinha uma eleição municipal e eu levei um material de um determinado candidato para a escola. E no intervalo do recreio, eu comecei a conversar com os alunos, pedir a atenção deles, pedindo para eles convencerem o pai deles. Já era cabo eleitoral. Então foi uma coisa assim, natural na minha adolescência, gostar de política. Desde criança. Desde criança. Eu falo assim que para algumas as pessoas despertam esse interesse mais tarde, para mim foi desde criança, desde cedo. Já tinha eu frequentei muitas câmaras de vereadores, muitas câmaras municipais, para assistir sessão de câmara. Quando eu estudava em Avaré, com tudo isso, quando eu estudava em Avaré, que eu fazia o curso profissionalizante lá, nos intervalos, quando a gente folgava a aula, eu ia para a Câmara Municipal para acompanhar a sessão e aprender sobre política. Adorava assistir TV Senado, TV Câmara. Olha só. Sempre me interessei muito por política. Rapaz.
Então tá no lugar certo, então, poxa. Mas assim, eu sei que tem tudo essa questão que você falou, que você já tinha, né, já gostava, já se envolvia com isso, desde pequeno, 6 anos já fazendo isso daí. Mas assim, mas por que então escolher ser político? Porque geralmente o pessoal fala assim, eu quero ser advogado porque eu vi muitas coisas acontecerem, eu quero ser alguém que vai defender alguém. Sempre tem uma inspiração, né? De início, foi uma questão... Respondendo a sua pergunta, foi assim, eu vejo a política como uma ferramenta de você participar das decisões da comunidade, né? E no início, quando me candidatei a vereador, eu sabia que, por exemplo, eu conseguiria participar das duas coisas. Participar da política e continuar com o meu trabalho, vamos dizer assim... desenvolvendo de uma maneira que um atrapalhasse o outro. Certo. Porém, com o decorrer dos anos, né, e com a eleição de 2020 agora, no ano de 2021 eu não consegui conciliar as duas coisas. Eu tive que optar pela política, né? Daí eu tive que parar com a barbearia, sabe, né, que eu fiquei por mais de 10 anos na barbearia, mas por um bom tempo eu conseguia conciliar as duas coisas, tanto o trabalho, né, no comércio, quanto a política. Mas é interessante, eu falo assim, que sempre isso me despertou, porque eu via que as principais ações, ou as principais... tudo que acontecia na comunidade dependia de política, depende de política, passa pelo voto, passa pela representação, né? E eu queria, desde a minha adolescência, ter essa oportunidade de fazer parte de discussões, de projetos, de coisas que decidissem e pensassem no futuro da comunidade no qual a gente vive, né? Então eu falo assim que é um chamado mesmo. Eu falo assim, eu acredito que a política... acredito porque você falou desde os 6 anos, você já pegou um panfleto ali, já começava a se interessar. Você fala que você foi pra escola, né? Escola você já se envolvia ali, assistia TV Senado jovem ainda ali assistindo. Cara, então dá pra ver que realmente você tem um chamado, não é à toa que está aí, né? Envolvido, né? E hoje tá aí. E Manuel, uma coisa importante destacar também, que tudo é no tempo de Deus. As pessoas que não conhecem minha história acham que a minha história foi só de vitórias. Não. Eu tive as minhas derrotas na política também. Porque com 18, 19 anos eu disputei eleições no município de Óleo como vereador. Eu não fui eleito, fiquei de suplente. Você tentou também lá? Tentei lá também. Só que eu não desisti. E o importante isso no ser humano, nas pessoas, é nunca desistir. Porque se eu tivesse desistido da primeira, na segunda, não teria acontecido as coisas. Então é tudo no tempo de Deus. E eu entendo e agradeço a Deus também... pelas derrotas, por quê? As derrotas que eu vejo, assim, eu vejo com bons olhos, por quê? Certo. Foi o tempo que Deus precisava, que eu precisava para ir me aperfeiçoando, aprendendo, se envolvendo cada vez mais, olhando por um olhar diferente, assim, sabe, né? E eu falo assim, que talvez lá com meus 18 anos, 19 anos, talvez se eu tivesse sido eleito de cara, não que pessoas jovens, bem novinhos aí com 18, 19 anos, não tem capacidade, tem também, mas eu amadureci um pouco também, né, na vida, sabe, assim, pessoal, como homem também, e passei a ter mais uma personalidade de saber falar não tão agradável quanto sim, sabe, né? Tem que saber. Então tem que saber na política. E também, sabe assim, você vai aprendendo, daí você vai se aprofundando cada vez mais, você vai pegando um pouco mais assim, vamos dizer assim, de aprendizado, e isso contribui também, sabe? Na verdade, qualquer gestor, de qualquer gestor, não tô falando de gestor político, mas qualquer gestor, ele tem que saber a hora de falar sim, a hora de fazer não, né? De falar não, né? Isso aí faz parte de todo o processo, né? E isso é muito bom saber que você se empenhou tanto, né? E chegou hoje aí, onde chegou. Então, Wilson, as pessoas, com certeza, quando elas te elegeram para prefeito, você deve ter falado um plano de governo. Olha, eu quero fazer isso, mais aquilo e tal. Os planos que você fez, seria assim, você apresentou para as pessoas, olha, eu quero ser eleito, eu quero fazer isso e tal. Né, algumas coisas que você falou que você iria fazer. Desses planos, até o momento, você conseguiu concluir quantos? Entre 75% mais ou menos. Vamos pegar assim uns mais... Eu falo assim, ó, o plano de governo é uma regra eleitoral. O candidato, para ele registrar a sua candidatura e ele ser candidato a uma eleição, certo. Ele tem principalmente o prefeito, o vereador não é obrigado a apresentar um plano de governo, mas o prefeito sim. A justiça eleitoral, ela, né, determina que o candidato a prefeito apresente também o seu plano de governo e é registrado. Tem que apresentar isso, então. Tem que apresentar. É uma das exigências, assim, também, né? Olha, eu não sabia disso. Na esfera, assim, do executivo, né? Por quê? O vereador, ele
ele depende, né, do executivo para ele colocar em práticas algumas coisas. Então, o plano de governo, não que o vereador não possa fazer, muitos fazem. Eu acho que até é interessante também ele apresentar as propostas, né, dos projetos que ele tem, das causas que ele vai lutar, das leis que ele vai apresentar, sabe, né? Mas na hora de executar, o vereador indica quem tem que executar é o prefeito. Então, e muitas coisas também é um dependendo do outro. É o poder executivo, eu entendo. Trabalhando junto com o legislativo, né, para que as coisas acontecessem. Mas, enfim, nos planos de governo a gente procura colocar, e cada político tem uma postura em relação ao plano de governo. Alguns procuram fazer um plano de governo bem amplo, para encher os olhos da população, né? Porque às vezes você faz um plano de governo muito enxuto também. Entendi. Nossa, mas esse cara não tem proposta, não tem um plano de governo, né? Então você tem que tomar um cuidado na elaboração do plano do governo. Só que também é interessante e é necessário você não fazer um plano de governo que você iluda a população e depois você não cumpre. Entendo. E nesse trajeto todo, no meio do caminho, a partir do momento que você é eleito, algumas coisas que não estão no plano de governo acabam acontecendo e você acaba executando. Como programas, por exemplo, do governo federal, do governo estadual, que você vê a realidade do seu município, vê que aquele programa é interessante e é adequado para o seu município, que você acaba cadastrando, fazendo solicitação de pedidos. De acordo com algum programa que o governo federal lança, você faz o seu cadastro lá e é contemplado, você acaba executando até coisas que às vezes não estão no plano de governo. E paralelo a isso também, às vezes você faz um plano de governo, por exemplo, e depois quando você vai conversar com a comunidade, com as pessoas daquele bairro, e você vai escutar elas, talvez não é aquele o anseio, aquilo que eles querem que realize naquela rua, por exemplo, ou naquela praça, ou naquele bairro. E daí você, no decorrer dessa caminhada, você altera algumas coisas para ir de encontro também com os anseios da população, sabe, né? Entendi. Então o plano de governo, ele não pode fugir muito daquilo que você fez, porque daí você não está cumprindo com aquilo que você apresentou com a população. Mas você tem que ter entendimento também que no meio do caminho, algumas coisas você vai conseguir aumentar e acrescentar nesse plano de governo, certo, e outros por questões que não dependem só de você, mas de questão de recurso estadual ou federal, porque na esfera pública as coisas são muito burocráticas e demoradas. Eu falo assim que às vezes na iniciativa privada, você quer fazer uma obra, quer fazer alguma coisa, se você tem recursos, se você busca um financiamento, você tem um meio de fazer, você vai e executa. Na esfera pública, ela tem toda uma tramitação. Você pede o recurso, depois você tem que apresentar o projeto, o recurso vem, alguns recursos ele vem, a maioria dos recursos eles não vêm na totalidade, por exemplo, de 100% para cobrir aquele projeto, tem que ter o custeio que é a contrapartida do município, somando com o recurso conquistado para você executar a obra, depois tem medição, prestação de contas, é bem burocrático. Um recurso, por exemplo, uma obra, por exemplo, na esfera federal, às vezes chega a demorar até 1 ano para você executar a obra, é bem burocrático. E isso deixa muitas pessoas impacientes, sabe, né? Porque, nossa, mas como que demora na vida pública para você reformar isso, para você construir aquilo, para você aquilo, por causa dessa burocracia, sabe, né? Já na esfera estadual, por exemplo, às vezes é mais rápido. Alguns recursos, eles vêm de uma maneira mais rápida, sabe? A liberação é mais rápida. E quando é recurso que é de iniciativa do município ou recurso próprio, daí você consegue executar mais rápido ainda. Mas eu acredito que, assim, com certeza, né? As pessoas esperam isso, né, quando você visitou algumas pessoas perguntaram, o que você pode fazer pela cidade? Assim, falando de maneira mais simples, você falou de uma maneira mais democrática, mais isso, assim, você falou aí, que é claro, né? Que a gente entende que é um processo, que não depende só de você, depende de um grupo de pessoas, depende de buscar recursos, eu entendo. Mas assim, o que você pode dizer pra gente? Olha, eu passei algumas pessoas, eu disse que eu ia fazer isso. Transporte universitário gratuito. E exatamente. Foi uma das propostas que estavam no plano de governo. Aí... Nós queríamos implantar lá em 2021 já. Não foi possível. Por quê? Ano pandêmico, pandemia, a realidade nossa do município com bastante precatórios, que são precatórios de ações trabalhistas e precatórios também para acertar. Tinha que colocar a casa em ordem, bastante coisas na esfera assim, do recurso próprio para estar regularizando e acertando. A gente vai pela linha das prioridades, né? De 2021 nós estávamos passando por um momento muito delicado, no qual os investimentos em saúde pública era prioridade. Entendi. Então, outras coisas tiveram que ficar para 2022, 2023, tem coisas que nós estamos começando a executar agora, porque acontece, a nossa arrecadação de Vargem de Campos, ela não é uma arrecadação alta, é uma cidade aí de 12 mil habitantes praticamente. Eu sempre falo 13, né? Mas é 12, né, gente? Me corrija aqui, ele falou 12. No último censo aí deu 11,600 e... Você arredondou o valor, entendi. A gente sempre arredonda para 12 na margem valor inteiro de erro, para mais ou para menos, né? Entendi. Mas enfim, então o que acontece? O que foi possível agora em 2023, em meados ali de julho de 2023, nós conseguimos implantar o transporte universitário gratuito, que era uma proposta que estava no nosso plano de governo,
governo e que nós não conseguimos já colocar ele em prática no primeiro e no segundo ano. Então era uma coisa meio que me preocupava, sabe, né? Porque sempre quando eu conversava com os jovens e encontrava com eles, não tô esquecendo, hein? Você prometeu que o transporte universitário gratuito ia ser implantado nessa gestão. Então, quando nós conseguimos iniciar isso, me deixou muito emocionado. Porque até então nós vimos naquela linhagem de 50% era repassado o custeio pela havia um benefício e 50% eles colocavam do recurso pessoal deles. Isso foi algo que foi uma proposta que você trouxe do seu plano de governo. Isso. Então, uma conquista da sua gestão. Lógico, tem uma equipe junto com você que te ajudou. E a proposta nossa era de 100% gratuito. Não era, por exemplo, de aumento de 60%, 70% ou 10% a mais. Não, a que a gente queria mesmo era o 100%. Uma proposta que você trouxe mesmo. Isso. Tem mais alguma que você se lembra agora? Nossa, tem várias propostas. Tem algumas até que não estão no plano de governo, mas foram surgindo no decorrer da gestão. Eu sei que deve ser bastante, mas o Censo da Saúde da Mulher, a Casa-Abrigo, o Ganha-Tempo. O Ganha-Tempo é uma questão assim que muitas pessoas... Nossa, mas porque nos municípios maiores, acima de 20 mil habitantes, tem o Poupa-Tempo. É uma coisa importante de nós destacarmos também. Por que Bernardino o nome Ganha-Tempo? Porque quando eu fui ver e me inteirar sobre a implantação, eu fiquei assim, nossa, foi me passada a informação via governo do estado que Bernardino não se enquadrava, porque o poupa-tempo era liberado para municípios acima de 20 mil habitantes. Só que eu sentei com a minha equipe, discutimos na mesa, nós não conseguimos trazer o poupa-tempo para Bernardino por causa desses critérios, mas vamos montar então uma unidade menor, já que o governo do estado, a gente pode entrar com alguns profissionais da nossa rede pública, né, de servidores, colaboradores, com alguns recursos, alguns convênios que nós já temos, somando com o estado, principalmente com o Totem, com vários serviços que o estado nos firma com a gente convênio, e a gente implanta com um nome diferente, de uma proporção menor, mas que leva um serviço essencial e eficaz à população. E tem sido, que as pessoas comentam, né? Facilitou bastante lá, né? O número de pessoas que frequentam lá e que resolvem seus problemas, e em vários setores. Agora estamos também com a questão, né? Assinamos um convênio recentemente da emissão do RG, sabe? Então, olha só, depois fizemos uma parceria com o cartório eleitoral para estar fazendo a emissão de título aqui. As pessoas aí, né, que precisam retirar o seu título, fazer transferência, conseguem fazer aqui agora também, sabe, né? São vários serviços prestados ali de muita utilidade e importância para a população. Vou fazer uma pergunta aqui, vou abrir um parênteses, mas acho que não é tranquilo. Aonde era a prefeitura? O que vai ser ali? Lá é assim, devido à questão de acessibilidade, lá como são 2 andares, o prédio, né? Nós precisamos de um recurso significante, que eu falo assim no montante, entre 700 a 900 mil reais para fazer uma obra lá, considerando que teria que colocar elevador, sabe, né? A parte lá hidráulica, elétrica, toda comprometida. Então, com recurso próprio, devido a outras obras que nós executamos na cidade, com essa contrapartida e outros projetos, nós não conseguimos ainda reformar aquele prédio. Você focou para o outro lado. O que nós estamos tentando fazer, ver se nós conseguimos algum recurso extra, ou via governo de estado, ou governo federal, para a gente reformar aquele prédio lá e colocar novamente a serviço da população. Se nós tivéssemos recurso já conquistado, o recurso disponível para aquela finalidade, eu provavelmente teria talvez colocado o Ganha-Tempo naquele prédio, porque o prédio do Ganha-Tempo hoje, a prefeitura, em caráter assim emergencial, para colocar o serviço à disposição da população, nós fizemos um contrato e a gente paga o aluguel para aquele prédio do Ganha-Tempo. Entendi. Mas tanto na área de cultura também, muitas pessoas dão sugestões pra gente que aquele prédio seria muito interessante, né? Um ponto central ali, que tem uma história com a comunidade, que durante muitos anos, né, foi prefeitura municipal, no passado chegou a ser Câmara de Vereadores, né? Então é um prédio ali histórico que nós vamos sim, com a permissão de Deus, reformar aquele prédio e colocar a serviço da população. Então, ou seja, ainda não existe nada pronto para ali, né? Nada pronto. Tem apenas protocolos, tipo assim, pedidos, né, de emendas. Uma vez eu ouvi o pessoal comentar que seria um fórum ali. Não, é só, são não é oficial, não tem nada oficial, só uma pergunta. O que nós temos feito, tanto eu quanto os vereadores, buscar pedidos de recursos, né, para nós podermos ser contemplados e reformar aquele prédio lá. Entendi. A gente sabe, né, você acabou de comentar aqui, eu acredito que seja o mesmo assunto entre todos os municípios, né, que acontece muito isso. A gente sabe que moradia é um desafio, né, e como que você está lidando com essa situação aqui na cidade? Já existem projetos em andamento, uma previsão para entrega de casa? Essa é uma questão que todo munícipe, né, ele sempre tem essas questões, né? Então eu trouxe também aqui essa pergunta para fazer. É uma pergunta muito importante. Quando eu assumi a prefeitura em 2021, desde o início de 2021,
tem sido prioridade da gestão minha do DEVA essa questão da moradia. Em março de 2021, eu fui chamado na Habitação e CDHU em São Paulo, que é no mesmo prédio, Secretaria de Habitação e CDHU, eles ficam no mesmo prédio de São Paulo, para uma reunião a respeito do denominado Bernardino de Campos E. Certo. Que estava num convênio assinado, apresentado a matrícula, para ele ser feito na saída para Manduri, né, na vicinal na saída para Manduri, onde é denominado o antigo distrito. Naquela ocasião, a diretoria do CDHU e da Habitação me falaram que na planilha deles não estava os custos de galerias pluviais, galerias de água. Certo. E que eles fizeram um levantamento... Saneamento, né? Sim, saneamento até tava, mas eu falo assim na questão das águas de chuva mesmo, que correm, que tem que ser canalizadas, o tratamento, né? Ali, entendi. A canalização das galerias pluviais, né, tubulação, que tem que ter as bocas de lobo, né, para não alagar o bairro, né, não estavam na planilha deles quando foi discutido nos anos anteriores, foi uma falha do projeto, e que o custo ficaria aproximadamente entre 2.200.000, 2.300.000, se nós conseguíssemos a autorização da linha férrea e também passasse com essa linha por baixo da vicinal, tinha que ter autorização de alguns proprietários para jogar num córrego do lado contrário à pista, que dava em torno mais ou menos ali de 1,5 km mais ou menos da referida área. E eu tinha duas opções, ou a prefeitura, isso março de 2021, eu com 3 meses de mandato, ou eu desistiria assinava uma carta desistindo do convênio, certo, ou eu tinha que custear isso. Só que eu já sabia que, paralelo a esse investimento de 2.400.000 lá em 2021, já tinha-se um TAC, termo de ajuste de conduta, de 2010, que não tinha sido cumprido ainda, o município não tinha cumprido com o Ministério Público, para canalizar as águas para baixo do denominado recinto da MAP, aonde contempla essas galerias, pegando toda aquela micro-região ali, e que tinha causado erosão nas propriedades ali, vizinhas ali, e tinha até processos contra a prefeitura por causa dessa erosão. E o município tinha essa responsabilidade. E, naquela reunião ali, eu tive poucos minutos para decidir o que fazer. Uma coisa que eu falei para ele é o seguinte, que desistir do convênio, eu jamais desistiria. Que eu ia ter que encontrar uma solução, uma substituição de área, alguma coisa que eu não deixasse a população desassistida. Imagine eu voltando para Bernardino e falando para a população que eu tinha desistido de 180 casas populares, porque a CDHU e a Habitação não ia ter recurso, na planilha deles não estava esse recurso disponível para o loteamento, e que o município não tinha recurso, porque no mesmo ano ele tinha 5 milhões de precatórios de ações trabalhistas para ser pago naquele ano, sem contar as outras questões também que eram prioridade. Eu solicitei do CDHU que um engenheiro viesse em Bernardino, que eu tinha uma outra área, que o município tinha uma outra área, que era o recinto da MAP, e que se fosse uma área considerada pelo CDHU própria, e eu assumindo o compromisso, porque daí eu fazia o quê? Como eu fiz, investi 1.400.000 fazendo a canalização de toda aquela água ali para baixo da MAP ali, com tubulação. Nós fizemos esse TAC, nós cumprimos. Porque se nós não tivéssemos cumprido, nós estávamos hoje pagando R$3.000 por dia de multa. Então uma obra muito importante para a cidade, que está debaixo da terra, que solucionou já parcialmente, né, a questão das águas daquela micro-região ali, como também eu não deixei perder o convênio que já estava assinado 180 casas populares, porque a área ali eles acharam adequada. Começamos toda uma movimentação, o departamento jurídico, enfim, todo o pessoal da prefeitura, para regularizar ali, separar as matrículas certinha, para nós doarmos para o CDHU, como nós fizemos. Certo. Doamos para o CDHU. E o convênio permanecer, que daí se mudou, daí no final de 2022, eu fui chamado novamente para renovar o convênio, e como houve a mudança de área, mudou-se para Bernardino de Campos F, mantendo-se as 180 casas populares, porém num levantamento feito pelo próprio CDHU e nas questões de projetos, que nós temos que considerar as áreas institucional, área de lazer e área verde, ali vai caber 141 casas popular, que nós vamos ficar com um crédito de quando iniciar essas casas aí, nós vamos assinar um outro convênio, entendeu? Porque o convênio é 180, na MAP vai caber 141, e a hora que iniciar essa construção, nós vamos assinar um outro convênio para mais casas. Para mais casas. Resolvemos essa questão do TAC. No ano passado, nós executamos esse TAC. 1.400.000 que nós investimos ali.
Teve alguns momentos que eu cheguei a postar nos meus stories, na minha rede social, né, quando estava executando lá. Por quê? Porque com esse TAC a gente resolve o problema daquela microrregião em problemas de águas pluviais, como também resolve o problema do CDHU. Eu entendo toda a preocupação. Eu, na condição de prefeito, quase toda semana que eu vou para São Paulo, passo na habitação do CDHU, porque tudo que era de competência do município, nós fizemos a nossa parte. Agora está o Estado, porque daí houve uma troca em 2022 agora de governo, onde muitas coisas que estavam caminhando deu uma estacionada, porém voltou agora a caminhar toda a tramitação, né, do projeto, do processo, voltou. Descendente de italiano fala muito com a mão, né? Também falo também. Tô segurando então, também aqui. Só que às vezes as pessoas acham que o prefeito tá de braços cruzados. Não, pelo contrário. É que a gente não fica divulgando muita coisa para não ficar causando todo aquele alvoroço, aquela expectativa, mas a gente tem cobrado muito. Tive reunião com o Tarcísio, com o secretário da Habitação agora, Marcelo Branco, que houve uma troca de secretário da Habitação também, de 2022 para cá. Tô frequentemente lá analisando as mudanças, as coisas que houve no projeto, né? Então, sabe assim, vai ficar fantástico o projeto ali daquelas casas populares, e que eu sei que lá em 2020 foi uma das coisas que as pessoas mais pediram para mim e para o meu vice, quando nós percorrimos as ruas da cidade com a nossa proposta e nos colocando à disposição da população para a representação política de estar no cargo de prefeito e vice. Inclusive, essa pergunta que eu trouxe aqui vem das pessoas que pediram que eu trouxesse essa pauta para você. Inclusive, tem uns boatos na cidade, algumas pessoas que, por falta de conhecimento, de ter buscado a informação ou até procurado a gente para esse crescimento, eles espalham alguns boatos de que aquela área não pode ser feita casa popular. Eu vi muito daí. Não tem nada disso. Eu vi muito daí. A área está regularizada. Nós acertamos certinho, dividimos em 4 matrículas, considerando a matrícula que ia ser doada para o CDHU, que é da MAP. Separamos a matrícula onde tem uma concessão para a Vema Plastic, que é uma empresa que está lá e que gera bastante empregos. Aonde a saúde mental ficou outra matrícula. E para cá, aonde é a pista de skate, tem aquele estacionamento, tem aquela pracinha, uma outra matrícula. São 4 matrículas agora. Regularizamos tudo certinho, registrado no cartório de imóveis de Pau Sul, no Cabo Bernardino de Campos faz parte. E as matrículas que aonde é para ser as casas populares foram apresentadas para o CDHU, e o CDHU desenvolveu o projeto em cima dessas matrículas. E além das 140, a hora que iniciar o projeto lá, você vai conseguir trazer mais. Vamos assinar um outro convênio para mais e nós casas. já estamos também já sondando algumas áreas para comprar com essa finalidade que é a questão habitacional. Olha, que legal. Isso é muito bom saber. E, inclusive, eu acredito que nesse ano ainda, nesse exercício do mandato nosso, nós fechamos a nossa administração com uma outra área e vamos colocar pedra fundamental para um outro conjunto habitacional pós-início desse que vai iniciar aqui na MAP. Tá vendo, gente? O prefeito esclarece pra gente aqui, né, os projetos que ele tá fazendo com questão de moradia, tá explicando aqui pra gente todo um trâmite, toda uma dificuldade que existe. A gente sabe que é assim que funciona, né? A gente tem que ter informação, ter isso, esse momento aqui é importantíssimo pra nossa comunidade, né? Pro nosso município, né? Essas informações que você trouxe aqui, esse esclarecimento. Né? Porque as pessoas acham que é assim, né? E não é assim, né? É muito burocrático, mas nós temos nos esforçado o máximo, sabe assim, para, né, colocar esse projeto em execução. A gente fica até sentido por... Nossa, o que eu mais queria é que já tivesse construindo, que as pessoas estivessem morando lá já, sabe? Tivesse construído, as pessoas estivessem morando lá. Mas, infelizmente, dependeu de várias questões, né? Tanto o recurso do município, que em 2021 teve todos os problemas, questão também de troca de governo, sabe, né? Eu falo que os atuais prefeitos que estão nesse mandato de 2020-2024 passaram por momentos delicados. Primeiro, iniciaram o mandato num momento pandêmico, onde o Covid, né? Tipo assim, mexeu muito em várias situações, com o emocional, com o psicológico, onde houve um desdobramento para a gente focar na saúde pública, né? Não deixando outras questões e outras secretarias de lado, mas foi prioridade de gestão 2021. 2022, quando nós começamos a caminhar, que as coisas começaram a acontecer, conseguimos bastante recursos para infraestrutura urbana, máquinas, equipamentos, veículos, houve a troca de governo. O ano de 2023, se você conversar com qualquer prefeito, foi uns 6 meses aí de toda uma tratativa, tanto no governo estadual como no governo federal, porque nós já vimos com relacionamentos, tanto de deputados, secretários de Estado, ministérios, ministros, né? E não estou falando nada de ser de direita ou ser de esquerda, não estou julgando a população pelas trocas de governo, porque houve troca de governo tanto na esfera estadual quanto federal, né? Mas eu falo assim que você estar numa gestão pública, onde o seu mandato, no meio dele, passa por uma troca de 2 governos, tanto a nível de Estado quanto a nível federal, você tem que começar toda uma articulação,
todas aquelas questões de contatos políticos, de conhecimento com secretários novos, com ministros novos, mas mesmo assim eu fico feliz e agradeço muito a Deus, porque a nossa gestão, se você olhar para números, é a gestão que mais conseguiu recurso na história da cidade. E eu desafio qualquer pessoa a provar o contrário disso. Ou você divulga demais, ou os outros não divulgavam, porque a gente vê bastante coisa que você divulga no Face, colocar, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, né? Talvez os outros não divulgavam, né? Não sei se você já vai para a próxima pergunta, não, se deixar eu falar, nossa, eu falo muito. Nós iniciamos 2021 também com um desafio muito grande, o nosso aterro sanitário. Na primeira semana de gestão, eu acredito que não cabia mais do que 7, 8 caminhões de lixo no aterro sanitário, e eu provo isso por fotos e por imagens se alguém me procurar pessoalmente. Foi um desafio muito grande, que nós tivemos que regularizar aquilo em 28 dias, numa ação que eu fiz uma parceria muito importante com o consórcio UMES, que é o consórcio regional de prefeitos, onde solicitei máquinas e equipamentos pagando, né, hora máquina, e também consegui um apoio muito grande do DAE de Piraju, Departamento de Água e Esgoto de Piraju, que nos emprestou caminhão pra gente, e máquinas para a gente fazer toda uma operação naquele aterro sanitário, que hoje nós temos lá apenas uma estação de transbordo, estamos em fase de encerramento, né? O lixo é encaminhado para Piratininga. As pessoas falam muito, uma coisa que as pessoas às vezes me perguntam, depois quando eu explico eles entendem por quê. Taxa do lixo em Bernardino de Campos. Você já deve ter ouvido falar isso. Por que se criou a taxa de lixo em Bernardino de Campos? Porque era uma lei federal que veio de cima para baixo e obrigou os prefeitos a fazerem isso para atender o marco do saneamento. Daí nós fizemos de uma maneira que foi muito discutido isso entre os secretários, entre os vereadores, que não penalizasse tanto a população, apesar de algumas pessoas acharem caro. Nós fizemos de uma maneira, e essa taxa do lixo, ela contempla apenas 10% do que nós temos de gasto no ano com o serviço de lixo, desde a coleta na porta do domicílio, a questão do transbordo para Piratininga, e pagar a Piratininga por esse lixo ter uma destinação final correta, atendendo todas as exigências ambientais. Vou dizer para você, eu desafio a população a fazer uma pesquisa na região, quais os municípios que ainda não estão fazendo essa destinação final dos resíduos. Bernardino está. A partir de 2026, muitos municípios vão ter os aterros lacrados e fechados, porque já se vê uma política pública nessa preocupação do meio ambiente, e Bernardino de Campos começou lá em 2022, uma coisa que por lei 2026 ia estar obrigando. Nós estamos 4 anos na frente. 4 anos na frente. Enquanto muitos municípios ainda não sabem e às vezes não têm condições financeiras de dar a destinação correta do seu lixo, Bernardino está fazendo corretamente. Olha só que interessante. Então é um assunto que, se as pessoas tiverem mais interesse, pode estar me procurando, que eu vou estar esclarecendo vários pontos que talvez lá na ponta, no dia a dia, as pessoas não tenham essa informação. Eu convidei um secretário seu lá, ele veio aqui, ele falou realmente sobre isso daí que você falou, esse período, esse recorde, né, de tempo de você fazer tudo isso daí. Nós temos fotos, imagens, vídeos aéreas de vários ângulos de como que era o aterro sanitário lá em 2021 quando nós iniciamos e como que é hoje em Bernardino de Campos com essa estação de transbordo. E foi bem propício você falar isso, porque agora chegou a taxa do lixo para as pessoas, né? Sim. E agora... E vou aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte, essa taxa do lixo, ela veio num boleto único, mas ela pode ser parcelada, dividida aí em vários meses, sabe, né? Entendi. Mas é uma lei federal que obrigou praticamente para nós atendermos o marco. Por quê? Porque senão seria renúncia de receita. Essa lei federal, até essa semana passada eu estava lendo ela e mostrando para algumas pessoas, explicando para algumas pessoas, né? Porque duas pessoas que perguntou para mim, né? É assim, se nós não tivéssemos feito isso, eu poderia ser penalizado em todos os sentidos, né? Principalmente, vamos dizer, na esfera política, de vir até não às vezes conseguir e ter as contas reprovadas, rejeitadas, por desrespeitar uma legislação. É uma coisa, sabe assim, que eu não vou entrar no mérito agora, porque é bem ampla essa discussão, né? Entendi. E daí, provavelmente, a gente vai ter outras oportunidades para estar esclarecendo isso. Sim, com certeza. E aqui vai estar aberto esse espaço para você. Meu podcast é pequeno, tá começando aí, mas vai ter espaço suficiente para você, né, tá vindo aqui, a gente conversando muito sobre essas
questões do município nosso, que isso é muito importante, a informação, e a informação é importantíssimo. Outra questão que eu acho que é uma questão complicada também, eu falo complicada porque a gente sabe como é que funcionam um pouco as coisas aí, né? Uma das coisas que as pessoas sempre falam, você falou agora moradia, que você já fez todo um comentário, explicou pra gente aqui. Outra questão que é muito, assim, delicada também, é a questão de geração de emprego, trazer indústria pra cidade, né? Acho que essa é, assim, o que a sua gestão tem feito com relação a isso? Geração de emprego, de repente trazer, o que eu ouço muitas pessoas falarem, a Bernardino tem essa indústria, que realmente são indústrias que empregam pessoas, nós estamos aqui todos trabalhando, e eu trabalho na indústria, agradeço muito o local que eu trabalho, né? Mas as pessoas dizem, não dá para ter mais empresa, não dá para crescer mais, não dá para gerar mais emprego. O que você pode falar sobre isso pra assim, gente? São várias coisas que envolvem a questão de geração de empregos. Recentemente, alguns dados oficiais do governo do estado, das cidades de pequeno porte da região, na questão de carteira assinada e desemprego, Bernardino de Campos vem numa crescente, de mais carteira assinada e menos demissões. Mas isso realmente. É porque Bernardino é uma cidade pequena, tem poucas indústrias, sim. Né? Mas comparado a outros municípios, ainda o desemprego é menor comparado a outros municípios. São vários fatores, por exemplo. Nós discutimos muito a questão de fazer um distrito industrial. Isso, também tem Só que acontece, o distrito industrial é uma coisa que ele tem que ser bem planejado. Com recurso próprio, o nosso município ainda não tem condições de fazer um distrito industrial, colocando toda a infraestrutura necessária, né? Primeiro porque nós não temos a área ainda. A área nós priorizamos como moradia. Paralelo a isso, nós temos interesse sim em adquirir uma área, temos procurado discutir políticas públicas, tanto em São Paulo, em algumas secretarias de governo, como também em Brasília, em alguns ministérios, sobre possibilidades do município angariar recurso com essa finalidade de ser contemplado com toda a infraestrutura de um distrito industrial, caso o município apresente uma área para ser investido esses recursos. Paralelo a isso também, uma coisa que eu falo, nós, nos nossos cursos profissionalizantes, que nós temos desenvolvido em parceria com o Senai, com o Centro Paula Souza, através da ciência social, nós sempre estamos procurando trazer aqueles cursos que leva a pessoa a ela ter alguma profissão assim, que ela pode trabalhar para ela mesmo, sem depender, por exemplo, de mercado de trabalho. Por quê? São cursos profissionalizantes na área de elétrica, instalação, pintura, vários cursos assim. Porque as empresas que nós temos na cidade, eu fico feliz em dizer que recentemente nós fomos procurados por duas, que elas, graças a Deus agora, com o mercado de trabalho aumentando a sua produção, elas estão precisando de uma área maior para ampliação. Olha que interessante. Inclusive uma delas, que não vou mencionar o nome aqui, ela chegou até a protocolar um documento da prefeitura, falando que se o município ceder uma área, eles têm interesse em estar ampliando e contratando mais pessoas. O que fez eu já protocolar vários pedidos para deputados federais, estaduais, secretários de Estado, tentando angariar recurso com uma possível construção de um distrito industrial. Só que envolve várias coisas, não falo envolve várias coisas, por quê? Nós temos exemplos, por exemplo, de municípios que estão ladeados assim, à margem de rodovias e que eles têm distrito industrial, como é o caso, por exemplo, Ibirarema, que tem um distrito industrial enorme lá, que tem pouquíssimas empresas, alguns assim que fizeram do lado da rodovia, só que infelizmente a região nossa, poucas empresas se interessam em estar. A geografia não é favorável. Não é favorável. A gente sempre discute no nosso consórcio UMES, né, dessa questão de poucas pessoas. Você chega, por exemplo, até uma altura da Castelo para cima, você vê as cidades desenvolvidas com muita geração de empregos e com muitas indústrias. E de uma altura para cá, você vê cidades localizadas bem próximo, tanto a Raposo Tavares quanto a Castelo Branco, que também não tem grandes indústrias, então não é muito a questão, sabe assim, de rodovia. Entendi. Mas eu falo assim que talvez a proximidade com os grandes centros, né, talvez faz despertar em alguns empresários o interesse em permanecer nessas cidades, aonde, sabe assim, né, eles estão mais próximos e tem a questão de uma logística melhor. Mas os nossos empresários e comerciantes são guerreiros, são muitos daqui de famílias tradicionais da cidade, vencedores,
que fazem um trabalho fantástico na geração de emprego, que merece uma atenção especial. Recentemente nós demos um suporte muito grande pro pessoal da Fazenda Santa Cecília também, quando eles estavam lá em 2021, eles começaram a construir o Packing House lá. Hoje o abacate e o trabalho que eles têm feito lá tem gerado bastante emprego, porém eles estão até buscando funcionários em outros municípios, como eu estive conversando com a proprietária, a Cecília, esses dias ela esteve na prefeitura tomando um café, eles estão buscando em Sarutaiá, em outros municípios, porque eles têm divulgado aqui em Bernardino, como divulgaram esses dias, a Ciência Social, o CNAS deu um suporte e não encontrou mão de obra. Então, você tem que analisar até isso, até o ramo de atividade, porque às vezes você traz um ramo de atividade, por exemplo, um barracão, igual eles fizeram lá, de packing house, de seleção de frutos, tal, não despertou tanto interesse às pessoas, né? Daí já não sei, uma questão pessoal, não sei se é questão salarial, o que é que seja, né? Sim. Mas eles estão buscando funcionários de outros municípios e é uma empresa que veio na nossa gestão, que está aí, foi iniciada a construção lá 2021, 2022 e que já está operando, sabe, né? Mas eu e o Devo, nós falamos muito, sim, da importância de nós conseguirmos uma área ou conseguirmos um recurso que a gente não fomos contemplados ainda, então isso nos deixa um pouco frustrados, sabe, né? Para fazer toda a infraestrutura de iluminação, asfalto, rede de água, questão dos galinhas pluviais, para deixar pronto para empresários que quiserem se instalar poderem ter acesso a esse distrito industrial. Entendi. Então tá em pauta ainda, a questão são as dificuldades, mas como você falou das casas populares, né, das casas, né? Não desistimos, não né? Desistimos. Vamos seguir para frente. É uma coisa que a gente tá em pauta ainda. Tá em busca. Certo. Outra questão também, acho que essas são as 3 questões que as pessoas mais questionam, né? É a questão da segurança na cidade, nas escolas. Passamos uma época nas escolas aí que teve algumas coisas aconteceu em outros municípios aí, né? Então, não somente a questão das escolas, mas a questão de segurança também da cidade, né? E como isso tem sido tratado pela sua gestão também, essa questão de segurança, cidade e escola, já tem algumas coisas em andamento, né? Isso. Nós ampliamos na questão das rondas escolares com os policiais pagando atividade delegada. Então, a atividade delegada nós ampliamos, principalmente quando começou a ter aqueles ataques às escolas, que deixou os pais, né, a população toda numa situação, sabe assim, de risco e preocupante isso que nós vivenciamos no ano passado. Nós ampliamos a atividade delegada, colocando as polícias para fazer uma ronda próxima às escolas. Estamos investindo já na questão de monitoramento. Algumas escolas que apresentavam algumas questões assim também de alambrado, muro, essas coisas, nós conseguimos recursos, só que estão em fase de licitação, eu falo aquela burocracia, onde você conseguiu o recurso, até você conseguir executar a obra demora um tempo, mas nós já estamos com uma ordem cronológica de execução também, de vários cercamentos em escolas assim, sabe, né, com questão de muros, porque algumas têm alambrado ainda, sabe, né. Ampliamos para a área rural também, através de veículos que nós conseguimos junto ao governo do estado, numa ação da Secretaria da Agricultura e a Secretaria de Segurança Pública, a questão do agro mais seguro, pagando pelos dias de folga para os militares, para eles estarem fazendo com o equipamento da caminhonete e com os seus equipamentos militares, essa ronda nas propriedades rurais, que tinha muito furto em propriedades rurais também, e nós demos um suporte assim, muito grande para os produtores, agricultores, colocando essa extensão, né, da atividade delegada pelo programa Município Agro Mais Seguro. Então tem a caminhonete que ela percorre, né, a agricultura, os sítios e tal, fazem as visitas diurnas e noturnas, tem as escalas dos dias, sabe, né, que eles fazem isso. Então, na medida do possível, a gente sempre está procurando atender. E uma coisa que a gente sempre busca no governo do estado é a questão de ampliação do número de policiais. Porém, é uma dificuldade que todos os municípios pequenos têm. É uma luta que nós temos nessa questão da segurança pública, porque eles alegam para a gente e mostram através de números que o número de policiais recém-formados, a distribuição de acordo com as regiões que o alto índice de criminalidade é alto. Entendi. E apesar de ter violência, apesar de ter roubo, apesar de ter várias coisas que deixa eu na condição de prefeito inconformado, como também meu vice, meus secretários, a população, principalmente algumas coisas que a nossa lei federal, a nossa lei, nosso país não contribui para uma ação também assim de solucionar essas questões de pequenos assaltos, principalmente em residências, como também no comércio local, porque a polícia vai, prende hoje, amanhã tá na rua de novo. Isso aí não é só então, aqui, né? Então não é uma coisa também de só a falta de policiais. Sim. Porque eu vejo que a Polícia Militar de Bernardino, a Polícia Civil, eles fazem um bom trabalho. Sim. Só que não colabora é a questão das leis que nós temos em nosso país, que a polícia trabalha
prende o indivíduo, no dia seguinte ele tá na rua. Eu vi também que você colocou também algumas câmeras na praça, alguns pontos estratégicos, né? Isso é importante, porque até um tempo não existia isso, né? Isso ajuda um pouco também, né? Nós estamos fazendo por etapas, né? Que nós conseguimos recursos também, tem um custeio do município nisso também, de estar colocando câmeras de monitoramento em algumas regiões da cidade, praças, próximas de essas câmeras, quem monitora? Uma empresa que monitora, a polícia que monitora? Essas câmeras é assim, o município é uma empresa que está instalando. Tem uma empresa que tem uma empresa isso. Que ela instalou as câmeras, só que isso fica armazenado e quando a gente tem acesso se faz necessário, você solicita. E quando a polícia precisa de alguma informação, a gente repassa para a polícia militar também. Então é um trabalho assim que a gente tem em parceria com a polícia militar, sabe, né? Recentemente agora foi colocado no Parque Municipal Douradão também. Lá, eu vi, eu fiquei, olha só que interessante, precisava mesmo. Eu passei ali, eu vi, eu falei, olha, parabéns, né, por ter feito. No Parque Municipal Douradão fizemos a iluminação de LED. Sim. Foi licitado agora a construção de banheiros e vestiários para o parque. Vai acontecer? Vai acontecer, já está licitada a obra. Olha que legal. Tem a questão das câmeras de monitoramento. Nós temos várias obras para executar, que já está reforma da rodoviária, calçadão ligando o Rotary ao Planalto, recapeamento asfáltico. Em menos de 3 anos conseguimos 2 postos de saúde para Bernardino, 2 UBS. Então, essa questão que eu quero chegar agora. Nessa próxima questão, também, eu peguei alguns pontos que são os pontos que mais são, que as pessoas devem questionar você bastante, com certeza, a gestão sua, né? Deve questionar bastante. O sistema de saúde, a gente sabe também, né, que é um desafio, né, porque financeiramente é um sistema caro, não é só que eu compreendo isso, né? E como a gestão sua, como é que está conseguindo correr atrás disso e melhorar? Porque a gente sabe, por exemplo, a condição teve uma época que tinha a dificuldade dos médicos, aí a gente sabe que aconteceu umas migrações que aconteceram. Eu vi que você colocou algo no Facebook falando, né, até explicando sobre isso para a população, né? Mas eu via muitas pessoas reclamarem, inclusive eu também tenho minha reclamação também, porque eu sou cidadão, assim, eu vou no hospital também, a gente vê a dificuldade que é. Só que por um lado a gente entende que realmente o sistema SUS é um sistema que no Brasil funciona, em outros lugares a gente, vamos ser sinceros, que não tem, né? E o sistema SUS, por mais que tenha as dificuldades dele, a gente sabe que também dá certo. É o melhor sistema do... Né? Melhor sistema. Mas a gente sabe que isso para um município, né? As pessoas esperam que dentro do possível, né? E como é que você tem feito para fortalecer, conseguir melhorar essa questão dos médicos, conseguir melhorar isso daí para a cidade? Eu vou dar um exemplo. As pessoas falam que a saúde em Bernardino, uma minoria fala que a saúde não está bem. E algumas coisas nós temos que melhorar sim. Eu falo assim que a gente tem que reconhecer que saúde pública é uma coisa que a gente tem que olhar sempre com carinho e sempre a gente tem que fazer algo, sempre tem que melhorar. Eu vou por partes. 2021, quando eu sentei com a ex-secretária de saúde, com a Vânia, fiz um trabalho maravilhoso em Bernardino também, nós temos muito carinho por ela. Ela pediu algumas coisas para mim assim, que seria mais um posto de saúde para regionalizar a distribuição dos atendimentos, né, fazer um novo mapeamento. Sim. Graças a Deus nós conseguimos mais um posto de saúde que está sendo construído lá no Vale Verde. Sim, eu passo lá. Está esperando agora o pagamento da segunda etapa do governo do estado para a gente finalizar a obra. E tá bonito, então metade da obra já está concluída, nós vamos finalizar. Semana passada agora, retrasar nós, pela portaria também do governo federal, tinha abrido o programa para os municípios que precisassem de mais unidade de saúde pudessem se cadastrar. Nós cadastramos. Mas por que Bernardino 5 postos de saúde? Por quê? Porque nós sabemos que alguns postos de saúde, como o caso da Barra Funda, passaram por várias reformas e que nós, com esse posto de saúde que nós vamos conseguir construir na Olavo Egídio, que é o do governo federal, nós vamos trazer daquela equipe que está na unidade Barra Funda para esse novo posto e vamos utilizar o posto antigo para uma outra finalidade a serviço da população, que são vários projetos que nós temos ali. Nós implantamos o Centro da Saúde da Mulher. É um espaço no anexo Santa Casa, que muitas pessoas não sabem disso, mas é custeado pelo município, os médicos é pagos pelo município. Tem o programa também de pré-natal, de várias coisas assim, que a saúde nossa tem dado uma atenção especial para as gestantes. Nesse Centro da Saúde da Mulher, falando do Centro da Saúde da Mulher, foi um programa, um projeto, né, que foi implantado na gestão nossa e que tem dado certo, tem recebido muitos elogios, o Centro da Saúde da Mulher. O Centro de Especialidades. Tem casos, porque a saúde nossa ela é regionalizada.
A maioria dos municípios da região, a referência nossa é Ourinhos do AME. Sim. Manda para Ourinhos. Como muitas pessoas de Bernardino também vão para o AME Ourinhos. Mas tem muitos casos que nós solucionamos aqui em Bernardino mesmo, com o centro de especialidade, com 5 médicos de especialidades diferentes que nós temos lá no Anexo Santa Casa, custeado pelo município. Lá nós temos cardiologista, nós temos reumatologista, nós temos várias especialidades, pediatria, nós temos várias especialidades médicas que é custeado pelo município, que nós ampliamos, colocamos esses médicos a serviço da população nessa gestão nossa. Por quê? Para muitas pessoas ter esse atendimento aqui próximo da casa, próximo da residência e uma resolução rápida, tá entendendo? Além do centro da saúde da mulher e do centro de especialidades, a gestão nossa, eu provo para você em números, é a gestão que mais está se gastando com exames médicos e medicamentos. Da lista SUS, que é a obrigação do município fornecer de medicamentos, são aproximadamente 350 medicamentos. Nós fornecemos mais de 600 medicamentos gratuitos na nossa farmácia municipal. Nós arrecadamos em IPTU, arrecadação de IPTU na nossa cidade no ano, aproximadamente 1.600.000, 1.700.000, que foi os dados de arrecadação de 2023. Na farmácia municipal nossa, nós gastamos 1.600.000. Quase que 100% da nossa arrecadação municipal em IPTU volta para a população em distribuição de medicamentos gratuitos. Ah, mas como que a conta fecha se você está gastando praticamente todo o IPTU de Bernardino em distribuição de medicamentos gratuitos? Exatamente o que eu disse, que é caro, né? É porque o município, ele trabalha com recursos de 3 esferas: municipal, que é o IPTU, recursos estaduais e recursos federais. Então, o ISS, os produtos de circulação de mercadorias, tarifas bancárias, várias fontes de recurso, vai para o governo federal e governo estadual, depois volta numa proporcionalidade pequena para o município. E daí entra aquela questão do repasse, FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é uma devolução do governo federal para os municípios cumprirem com suas obrigações de tocar o município. Só que o que salva mesmo os municípios são as emendas extras, que nós temos conseguido muitos na área da saúde, sabe, né? Principalmente para custeio também, que nós conseguimos através do executivo, dessa parceria com o legislativo e com os vereadores, muitas emendas para ambulâncias novas, vans com acessibilidade. Bernardino não tinha, nós conseguimos 2 nessa gestão. Era bem sucateado mesmo, isso é verdade. Hoje nós estamos com uma frota renovada, são praticamente aí, entre máquinas, caminhões, vans, tudo, 50 novos veículos em menos de 4 anos. Nós estamos entrando no 4º ano agora, entramos no 4º ano, mês 3, né? Em menos de 4 anos, 50 novos veículos e equipamentos. Mas voltando a falar na saúde. Então, esse trabalho dos vereadores e do prefeito buscando recursos com os deputados, que vem recurso extra para a gente conseguir cumprir essas obrigações de investimentos em contratação de médicos, em contratação de medicamentos, compra de medicamentos, exames. Tem pessoas que têm planos de saúde e que nos relatou que mesmo sendo demorado, ainda o sistema SUS de Bernardino, a saúde pública de Bernardino, em muitos casos está tendo um atendimento mais rápido do que os convênios médicos que algumas pessoas têm. Tem pessoas que deixou de pagar os convênios médicos para poder ser atendido pela saúde de Bernardino de Campos, porque nos convênios particulares também tem essa demora que às vezes a população não entende. Olha só. Uma outra coisa importante destacar. Teve um momento ali em 2022 que nós estávamos desesperados, tentando contratação de médicos, ligava para vários médicos, e a dificuldade, eu cheguei até a fazer live e falar para as pessoas que se soubesse de médicos, se quisesse trabalhar em Bernardino, que era para nos indicar, por causa da dificuldade que nós temos com contratação de médico. Questão da Santa Casa. Muitas pessoas confundem o seguinte: a Santa Casa ela não é administrada pela Prefeitura Municipal, ela é administrada pela InSaúde. O pronto-socorro municipal nosso, aonde está um alto índice de reclamação por demora no tempo de espera de atendimento, não é gerenciado e administrado pela Prefeitura Municipal. E as pessoas confundem isso. As pessoas, na hora de analisar a saúde pública de Bernardino, infelizmente, falam assim: mas a saúde de Bernardino não está boa, eu fui lá na Santa Casa, demorei para ser atendido. A Prefeitura de Bernardino de Campos, ela repassa o dinheiro para a InSaúde, porque aquele prédio não é do município, é da InSaúde, e nós compramos pelo serviço. Hoje mesmo, eu tive uma reunião, porque ontem à noite eu estava lá na Santa Casa com o vice-prefeito e com a secretária da Saúde. Aconteceu o seguinte: a InSaúde ela disponibiliza médicos, e eles têm uma dificuldade também em contratar médicos. Às vezes, eles sabem assim, a questão dos plantão. São 12 horas de plantão cada médico. E o médico que atende a portaria,
o pronto atendimento, quando tem um caso de urgência e emergência, só para dar uma simplificada para a população entender, vou ser bem objetivo. É o mesmo que quando chega alguém muito no estado grave, de acidente, qualquer outro problema de saúde, ele interrompe o atendimento na porta e ele vai atender urgências e emergências. Vai dar prioridade. Se ele ficar 2 horas lá, essas 2 horas tá parando o atendimento na porta. Sim. E já é uma briga que eu tô com a Insaúde desde o início do mandato para colocar um segundo médico. São 2 questões, né? Se chega, por exemplo, uma pessoa grave para atender, e se chega um idoso com mais de 60 anos, que o estatuto fala que tem que atender na frente, tem que atender logo, né? Eu tive lá com a minha mãe esses tempos, essa semana, passando com dificuldade lá, eu cheguei lá, eu expliquei, e fui bem atendido. Não tô reclamando aqui, porque até mesmo pela idade dela, que é o que tem que acontecer, né? Ontem, eu vou citar o caso de ontem, nós estivemos lá porque tinha uma médica. 4 horas da tarde aconteceu de uma adolescente fazer uso de medicamentos tentando retirar a própria vida. Meu Deus. E uma senhora também que chegou em estado grave. Essa única médica, ela estava com 2 casos de urgência e emergência. Para atender. Parou o seu atendimento na porta. E o médico que ele está na urgência e emergência, ele também nos casos graves que ele tem que fazer transferência, ele tem que alimentar o sistema CROSS, que é o sistema, né, que eles colocam o paciente e a primeira vaga que surge no hospital que tem mais recursos é encaminhado o paciente. Nessa demora de paciente, dos pacientes que estavam na fila de atendimento, houve, sabe assim, uma revolta. O pessoal ficou indignado por ficar num período ali mais ou menos de aproximadamente 3 horas. E só que daí, o que falta, o que eu falo para a Insaúde, às vezes é comunicação, de sair alguém lá fora, explicar, ó, tem uma única médica que ela está atendendo lá dentro, é um estado muito grave que o paciente está, é urgência, emergência. Só que paralelo a isso, só para simplificar e resumir, nós tivemos uma reunião hoje muito produtiva, que o município de Bernardino de Campos, agora uma ação que eu tive com a secretária da Saúde, nós vamos colocar um segundo médico, que hoje nós entramos em contato com ele, ele concordou, colocando principalmente no horário de pico, que é o horário mais grave, é mais assim, superlotação lá, que é das 4 da tarde às 10 da noite. Nós íamos fazer isso na unidade básica de saúde. Eu ia fazer o quê? Pegar um posto de saúde, o posto Pérola, colocar uma enfermeira, um médico, um auxiliar e ampliar, estender esse horário noturno. Por quê? Porque tem muitas pessoas que trabalham durante o dia e às vezes precisa de pegar uma receita à noite, precisa fazer um exame de rotina, como se fosse um projeto assim de saúde do trabalhador. Tem muitos trabalhadores que não conseguem procurar uma unidade básica de porta de entrada, que são as nossas UBS, durante o dia, mas que à noite um horário estendido seria muito interessante. Só que analisando tudo isso, que ali na Santa Casa nós já temos a estrutura também, que se a pessoa precisar tomar um medicamento, uma injeção, alguma coisa, já está tudo ali, sabe, né? Que tem a questão também de toda a estrutura física, nós decidimos, numa parceria com a Insaúde, entrei em contato com eles, conversei com eles, de nós colocarmos um segundo médico, que vai estar atendendo já. Eu não sei quando que esse podcast vai pro ar, sabe quando vai ser divulgado, mas eu tenho certeza que quando ele for, já vai ter um segundo médico na Santa Casa, principalmente no horário emergencial, atendendo lá, porque um só não é suficiente. E eu vou pôr esse corte lá pro pessoal ver isso que você falou, essa divulgação que você trouxe aí, porque isso é importantíssimo pra gente saber. Já desde o ano passado que nós vimos trabalhando essa ideia, só que envolve várias coisas. Nós estamos com médicos nas 3 unidades, tem um médico cubano também do Mais Médicos, que é pago pelo governo. Na verdade, não é cubano. O pessoal sempre faz aquela ligação do cubano, médico cubano, com o programa que antes era, né, do Mais Médicos. Sim, né? antigamente tinha. Houve uma mudança no programa, mas nós temos um que é custeado pelo governo federal e que o município paga apenas a contrapartida, que seria as despesas de moradia, essas coisas assim. Só que pelo município, nas unidades básicas de saúde, nós temos 3 médicos contratados, um para cada unidade. Temos pediatra contratado e temos também no Centro de Saúde da Mulher e no Centro de Especialidade. Então nós temos vários médicos e mesmo assim ainda falta médico. Olha só. A dificuldade da gestão é a questão também que às vezes a gente quer colocar mais profissionais, mas aí eles têm os seus compromissos em outras Santa Casas, em outros hospitais. Ontem nós tivemos que ligar para 5 médicos para conseguir um segundo médico para vir dar um socorro na nossa Santa Casa, que uma médica só não estava sendo suficiente para atender toda a demanda. Precisamos ligar para 5 médicos. 5 médicos não conseguiria não conseguiu vir, porque estavam em outros plantão. E nós conseguimos um para atender, e agora nós vamos estar colocando um segundo médico lá. Mas é assim, nós temos vários programas. Nós temos o programa implantado também da obesidade. Nós estamos com 5 especialistas, psicólogo, médico,
professor de educação física, nutricionista, vários profissionais atendendo as pessoas que estavam com sobrepeso e precisavam de uma qualidade de vida melhor. E implantamos a Academia da Saúde. Sim, Fala sim. na região qual município que tem a Academia da Saúde. E tá agora, bonito lá, hein? eu até vou divulgar para você em primeira mão que nós conseguimos um recurso também que vai estar chegando aparelhos de pilates também. Nós vamos colocar uma fisioterapeuta lá também. Olha. Nós já temos as nossas fisioterapeutas que atendem nas unidades e que vão para algumas residências de pessoas acamadas. Vamos contratar mais outra fisioterapeuta para atender o pilates lá na Academia da Saúde, que fica ali em frente à prefeitura, Sim, na Avenida sim. Coronel Binalves Garcia. E num determinado período do dia, ela vai na casa fazer pilates, atender as pessoas que não conseguem se locomover até a Academia da Saúde. E nós temos vários projetos, várias coisas que nós gostaríamos de levar para a população, mas envolve várias coisas, porque envolve muito questão de recurso público. Sim, né? sim. Então, a máquina pública é igual a casa da gente. Se nós não arrecadarmos, se nós não tivermos dinheiro, não sobra recurso para nós ampliarmos os nossos projetos, né? Mas mesmo assim, eu vejo com essa questão. Tem algumas coisas para ser corrigida? Tem, e nós vamos corrigir sim. E é importante a população vir para a gente conversar, dialogar, só vou dar uma sugestão, por que isso, por que não aquilo, por que vocês não fazem isso? Porque o político, além de tudo, ele tem que ser um bom ouvinte. Tem várias coisas que nós fizemos nos nossos projetos no decorrer aí dos últimos 3 anos, que foi ouvindo a população, né? Então a população trazendo sugestões pra gente, só que assim, eu falo que 100%, nenhuma gestão vai ser 100%. Sempre uma coisinha ou outra vai ficar a desejar. Mas tudo aquilo que nós pudermos melhorar, com certeza nós somos expostos a discutir ideias, a correr atrás de recursos, Sim. a procurar melhorar. Uma outra coisa que eu vou destacar também, Manuel, o projeto de saúde mental. O projeto de saúde mental, a Vânia, que era secretária de saúde, ela está agora lá também, sabe, né? Um trabalho muito importante que eles têm feito lá para nossa população e às vezes passa despercebido. A pessoa não tem noção da importância daquele projeto para nossa população. Quantas pessoas que vão lá, às vezes por um probleminha assim de depressão, ou por alguma coisa assim que não tá legal, não tá bem, e que se resolve, sabe, né, através dessa porta de entrada que é o projeto da saúde mental, sabe? Tudo isso é muito bom a gente saber. Isso traz pra gente, assim, ver que realmente a sua gestão, você tá lutando por isso. É o que a gente espera, né? Quando a gente coloca elege um político, traz um prefeito. São esses feedbacks que a gente espera, né? Deixa eu só complementar mais uma coisa importante, que eu falo com um projeto que mexeu muito com o meu emocional e que, sabe assim, o retorno que a população dá de satisfação do serviço é muito importante destacar. Bernardino de Campos é um dos poucos municípios que tem pousadas de apoio para os pacientes desses municípios que fazem tratamento em outras unidades fora de referência. Exemplo, Jaú, Marília, lá Barretos, a prefeitura custeia pousada para os pacientes que vão com seus familiares fazer tratamento, ter aonde ficar, aonde tomar banho, aonde se alimentar. E isso sai com um recurso 01, com arrecadação própria nossa. Não é o governo do estado que manda pra gente isso, não é o governo federal. Hoje o nosso município faz isso. Faz isso. Quando eu iniciei a gestão, já tinha uma casa de apoio e eu não tenho problema nenhum em parabenizar políticos, eu não sou centralizador. A gestão anterior do ex-prefeito, eles iniciaram, se eu não me engano foi em 2020, em Jaú, através da indicação de alguns vereadores, né, iniciar Jaú. Em 2021-22, através da indicação do vereador Duivo, né, dá-se destaque para ele também, e outros vereadores, mas ele também teve um trabalho fundamental importante, e aí, secretária, nós tivemos lá em Marília, onde nós ampliamos esse atendimento à população com pousadas de apoio. E muitas pessoas, acho que 80% da população não sabe disso. Fica sabendo quem tem algum familiar que vai passar por algum tratamento médico fora e que a hora que chega lá, que se depara com isso, nossa, eu não sabia disso. E tem esse recurso. Muitas pessoas, milhares de pessoas ficaram surpresas por o município de Bernardino de Campos estar disponibilizando isso e poucas pessoas sabem. Eu vi que você trouxe também aí um mapa falando sobre a questão do asfalto, alguns pontos aí, né? Ó, praticamente todas essas ruas aqui que estão em amarelas, certo. Não estão todas listadas aqui, mas a maioria, que eu fiz um rascunho rapidamente, foram ruas que foram recapeadas na nossa gestão. Certo. 65% praticamente da nossa gestão foram recapeadas em todos os bairros. Não ficou só na região central, não, ou só em avenidas para fazer graça para a população, para querer maquiar a cidade.
Tem ruas, nossa, eu dou um exemplo e pavimentação também. Nós vemos pavimentação em praticamente 100% da cidade. Não conseguimos fazer ainda em algumas ruas aqui próximo da Bercamp, porque a área não é do município, também não consegue colocar recurso público ali para essa finalidade, senão eu teria feito também. Eu e a minha equipe, que eu falo assim, gestão pública e não administra sozinho, é um grupo, né? Mas ligamos a Vila Carijó com a Vila da MAP, fizemos aqui essa rua aqui, que deu um desenvolvimento muito grande para o Jardim Brasil 1, 2, 3 e 4, né? No início da cidade, logo que você chega de Pau Sul, Santa Cruz ali, que você vira... Ficou muito bom ali, viu? Muito bom. Nossa, eu falo que foi fantástico ali aquele desenvolvimento da cidade, daquela rua. As praças que nós temos reformadas. Aquela praça ficou muito bonita. Nós vamos inaugurar agora, no início do mês, aquela praça ali também. Reformamos aquela escola, a Miguel Tosta. Reformamos toda a parte elétrica da escola Abreu Sodré. Vou assinar daqui uns dias mais uma cozinha piloto para Bernardino de Campos. Olha que beleza, nova. Que coisa bonita. Vamos recapear várias ruas da cidade que já está com um convênio assinado, que nós já estamos licitando para início de obras. Sabe assim, eu falo assim que em menos de 3 anos, eu não considero 4 ainda, porque não encerramos esse ano de 2024. Sim. Nós fizemos várias obras importantes e tem várias obras para acontecer ainda, que nós estamos divulgando aos poucos, né? Porque eu gosto de divulgar assim depois de estar tudo assinado, licitado, sabe, né? Mas enfim, nós temos nos esforçado ao máximo, sabe, né? Pra gente poder... porque são em várias áreas a gestão pública. É saúde que nós temos que investir, é educação, é meio ambiente, agricultura. É que eu falei aqui, né? É que eu falei os pontos mais interessantes, que é moradia, eu falei isso, moradia, saúde, trabalho, né? Pavimentação que você está falando agora. Ó, só vou mostrar para você, porque é bastante coisa para mim não esquecer. Você até mostrou um mapa para a população. Em recape asfáltico, nós já investimos na cidade de Bernardino de Campos, nesses 3 anos, 5.438.000 em recape asfáltico. 5.438.000. Somando os recapes asfálticos e as obras que nós executamos, dá 9,5 milhões em obras no nosso município. 9,5 milhões. E vou dizer mais. Imagine se os 11 milhões em precatórios que nós pagamos nesses 3 anos tivesse sido investido para a população em obras também, ou são em mais investimento em saúde. E uma outra coisa que eu vou além. Quando tem audiência pública da saúde na Câmara, é importante a população participar, porque daí são dados oficiais, dados concretos, exatos, que os profissionais da saúde, o contador da prefeitura, secretários, eles apresentam à população do que foi feito na saúde e que é acompanhado pelo Conselho Municipal de Saúde. Nós temos um Conselho Municipal de Saúde em Bernardino muito atuante, que acompanha gasto a gasto para ver se os recursos públicos estão sendo investidos com responsabilidade. Olha só que interessante. Eu provo para vocês, porque algumas pessoas falaram em rede social e eu tenho que falar a verdade. No decorrer dos últimos anos, dos últimos meses, o recurso em saúde ele não foi cortado. Pelo contrário, ele aumentou os investimentos. É que, infelizmente ainda, devido à grande demanda, às vezes não é suficiente e também tem as questões burocráticas. Às vezes você faz uma licitação, a empresa que vence a licitação da entrega do medicamento, ela é de outro estado. Demora, é uma briga judicial para eles cumprirem o contrato. Algumas empresas são até classificadas por participar de licitação e depois não entregar os medicamentos no prazo estipulado, e isso às vezes acontece de faltar lá na ponta para a população, que não tem como negar que às vezes as pessoas chegam assim lá na farmácia municipal, às vezes está em falta um medicamento. Mas por quê? Porque a empresa não entregou a tempo. Mas assim, eu vejo assim, a gente tem que ser sincero e honesto nas coisas, né? Eu também vejo que a falta de medicamento não é uma coisa exclusiva de Bernardino, né? A gente sabe que tem vários locais aí que aconteceu muito isso daí, a gente sabe que tem essa dificuldade, né? Mas eu vejo também que Bernardino ele conseguiu manter, diante de muitas cidades aí faltando remédio. Insulina, por exemplo, faltando insulina. Vou dar um exemplo pra você, como eu falei aquela hora. Eu faço questão de que se alguém for na farmácia municipal me procurar na prefeitura e tiver dúvida do que eu tô falando, eu provo para vocês, eu lanço um desafio aqui, que do que era obrigação de nós fornecermos na farmácia municipal, nós fornecemos mais que o dobro para atender a população. E se nós fôssemos levar ao pé da letra e fôssemos seguir
a questão da triagem com assistência social para ver quem são as pessoas que se enquadrariam na questão da distribuição do medicamento gratuito, muitas pessoas estariam fora pelo poder aquisitivo. Né? Entendi. Eu sou super transparente em falar isso. Atende a demanda no total. Mas mesmo assim, a gente procura atender todas as pessoas, sem distinção de ninguém. A pessoa procurou, a gente não avalia a questão social da pessoa. Tem um medicamento, é distribuído e é entregue. E a gente procura cada vez mais angariar recurso, buscar recurso para estar atendendo a população. Bom, a gente já chegando na reta final, né? Mas assim, acredito que é algo que já foi divulgado, né? E com certeza você vai continuar, vai buscar continuar, né? Como prefeito da cidade, vai buscar ser eleito de novo. É isso mesmo, né? É oficial isso mesmo, né? É assim, eu estou preparando toda a questão, vamos dizer assim, para ser candidato novamente. Estou orando muito a Deus. Eu tenho um prazo ainda, por exemplo, de 3 meses, né? Porque as eleições, as convenções são lá no final de julho e início de agosto, né? Pelas regras eleitorais, hoje eu sou publicamente pré-candidato, né? Mas tenho orado muito a Deus para Deus confirmar no meu coração se é esse mesmo propósito que Ele quer na minha vida. Mas por você... Por mim, eu vou para disputa novamente. Sim, entendi. Mas se em resposta de oração Deus me falar assim, não, o propósito que eu tinha para você era de 4 anos, eu tenho outro propósito na sua vida, não é dos meus planos, eu me submeto à vontade de Deus e não saio candidato. Porque eu falo assim que, apesar de gostar da política, a política é coisa séria. E os olhos de Deus estão sobre todas as coisas. Apesar de algumas pessoas me criticarem injustamente e falar algumas inverdades, que eu procuro nem retrucar. Entendo. Eu entrego para Deus essas né, inverdades. Deus sabe todas as coisas. E eu estou na política para servir. E todas as minhas decisões, eu sempre coloquei nas mãos de Deus. Como eu fiz em 2020, se eu deveria ser candidato ou não. Busquei Deus em oração, Deus confirmou eu sair, e como eu tenho feito até agora. Se Deus confirmar no meu coração novamente, eu vou sair. Hoje eu afirmo que eu sou pré-candidato. Porque nós temos também, né, que trabalhar, sabe assim, né? Tenho procurado, muitas pessoas têm me procurado, perguntado, me incentivado, né? Mas a gente tem que tomar as nossas direções, as nossas decisões na direção de Deus, né? Se no decorrer dos próximos meses, em resposta de oração, Deus me falar que não, amém, pelo menos 4 anos que eu fiz, eu procurei fazer da melhor forma possível. E vou mais além, só para finalizar, que tá na parte final já, né? Fica tranquilo. Pessoal, as minhas decisões, eu tenho procurado tomar pensando no coletivo, em atingir o maior número de pessoas possível. Eu não coloco os interesses pessoais à frente das minhas decisões e também eu não compactuo em defender os interesses de uma minoria de pessoas que talvez quer que o prefeito defenda os seus interesses pessoais e não coletivos em troca de apoio político. Eu não vou trocar aquela convicção de que eu tenho, que política é coisa séria e ela tem que ser feita com responsabilidade, pensando na maioria e principalmente nas pessoas que mais precisam. Muitas pessoas que queriam cargos de confiança, que eu não correspondi com a expectativa, não troquei cargo de confiança por apoio político e nem vou fazer isso, e infelizmente me atacam, sabe assim, nas redes sociais, com mentiras, mas não falam para a população que o motivo real de não apoiar o prefeito Wilson e estar atacando é porque tinha seus interesses pessoais e o prefeito Wilson não correspondeu. E eu vou além. Eu desafio também as pessoas que criticam eu, falar que eu estou mentindo. Eu fiz um rascunho aqui para mostrar do tanto de obras que nós fizemos na cidade. E é fácil falar. Iluminação de LED na cidade. Posso? Pode. Iluminação de... aí é um rascunho, né? Eu deveria até ter feito uma... do outro lado também tem. Nós fizemos iluminação de LED, nós regularizamos o aterro sanitário, nós reformamos o velório, nós fizemos iluminação de LED no parque, nós estamos construindo posto de saúde, conseguimos 2 postos de saúde em menos de... na verdade, convênio assinado, né, e portaria, são 2 postos de saúde conquistados em menos de 3 anos. Nós, aqui eu até especifiquei na questão de valores, né, Quadra Society lá no Vale Verde, onde está sendo construído o posto de saúde, UBS, 905 mil o valor daquela UBS que nós conseguimos junto ao governo do estado, reforma da escola Miguel Toss, 700 mil, fizemos várias coisas importantes que precisavam ser feitas na reforma, fizemos toda a parte elétrica da escola, Abreu Sodré, que corria o risco de pegar fogo, porque a parte elétrica está toda comprometida.
O TAC, 1.400.000 embaixo da terra para resolver questão de galerias de águas pluviais. Muitas pessoas, muitos políticos, infelizmente, não gostam de fazer obra debaixo da terra porque não dá visibilidade. Mas isso é uma obra que contribui muito com o desenvolvimento da cidade e soluciona o problema de uma cidade como um todo, sabe, né? Que é uma obra muito importante e que nós fizemos 1.400.000 investimento. Bocha, a quadra de Bocha lá, teve um problema sério que a empresa tinha abandonado a obra. Nós conseguimos resolver toda a tramitação burocrática na parte jurídica e conseguimos entregar a obra, que até as crianças estão indo lá, sabe, os adultos se divertiram na cancha de bocha. O almoxerifado, nós investimos mais de 100 mil reais no almoxerifado. Eu convido as pessoas a ir no almoxerifado e ver o que nós fizemos lá. Cozinha nova, banheiros, muros, calçadas, aquelas ruas lá de terra hoje estão todas pavimentadas. Quadra de areia na Barra Funda, no Olavo Egídio, onde vários atletas da região, na modalidade vôlei de areia e futebol, têm vindo treinar aqui em Bernardino, brincar ali, porque tem gostado da Bastante coisa, hein? Alambrado no aterro sanitário, na questão agora da estação de transbordo, fizemos obras lá também. Os banheiros do parque, você investido 500 mil reais no Parque Douradão agora, na construção dessa obra, que já houve a licitação e vai iniciar em breve. Uma quadra que vai ser feita agora, recurso assinado também, convênio, aqui perto do CCI, de 350 mil reais. Pista de caminhada, 250 mil reais, que vai ser uma pista de caminhada, ligando o Rotary ao Jardim Planalto. Vamos fazer uma pracinha para as crianças ali no Jardim Planalto também. Quanta coisa. Vamos reformar essa praça aqui para baixo daqui no Jardim Brasil, aqui, entre o 3 e o 4, que vamos estar reformando. Enfim, são muitas coisas, gente, que se eu falar aqui para vocês, eu vou ficar... Transporte universitário gratuito, uniformes escolares, até tênis para as crianças, né, do ensino infantil fundamental, sabe, né? Então eu falo assim que nós temos procurado fazer um trabalho com muita responsabilidade, né? Depois a questão, a população decide o que eles querem, né? Tudo isso que você falou, você está fazendo história então na cidade, né? Porque são muitas coisas que estão acontecendo aí que você está comentando. As vicinais, gente. Eu lembro que quando foi liberado as vicinais, que Bernardino foi contemplado com 3 recap novo. Bernardino a Santa Cruz, Bernardino a Ipauçu e Bernardino a Manduri. Eu tinha conseguido um recap junto com o prefeito Diego de Santa Cruz, o deputado Ricardo Madalena, que era de Bernardino a Santa Cruz. Era o único que era para sair. Eu somei força com o prefeito de Manduri, com o prefeito de Óleo, pegamos deputados parceiros, fomos no DR, fomos no governo do estado, conseguimos o recap de Bernardino a Manduri numa soma de forças. Ok, eram 2 vicinais. Tava faltando a de Bernardino a Ipauçu, que estava muito emburacada. Somei forças com o prefeito Serginho, com alguns deputados, 3 deputados parceiros nossos. Fomos para São Paulo, justifiquei. Preciso desse asfalto. Prefeito, mas você foi contemplado com 2 vicinal. Bernardino a Santa Cruz, Bernardino a Manduri. Você quer outra, você quer a terceira? Você não para de pedir. Eu falei assim, eu fui eleito para isso, para pedir. Trabalhar pelo Eu preciso dessa mão de Bernardino e Ipauçu, porque a referência nossa à saúde é o AME Ourinhos. A comarca nossa, o fórum, é Ipauçu. A ETEC nossa, mais próximo do Centro Paula Souza, é Ipauçu. As faculdades nossas, os ônibus vão para Ourinhos, Jacarezinho, tem os alunos que estudam diariamente nos cursos em Ipauçu e à noite, com um dossiê comprovando que essa vicinal era importante também, nós conseguimos convencer o governo do estado a liberar a 3ª vicinal. Então as pessoas às vezes esquecem, mas as vicinais nossas estão boas também, graças ao trabalho do governo do estado e de prefeitos que unidos foram lá e angariaram esse recurso. Já está na fase 8 e 9 da distribuição de vicinais do governo do estado. De 2021 para cá, está na fase 8 ou 9. Tem muitos municípios, muitos prefeitos que estão constantemente, frequentemente lá no Palácio do Governo, pedindo vicinais que não foram contemplados ainda com nenhuma. Bernardino foi contemplado com 3 vicinais de recap asfáltico. Estamos lutando também em parceria com alguns vereadores, com alguns deputados, para fazer também um novo recap na vicinal que liga ao bairro Dourado também. Olha, prefeito, eu só posso agradecer, eu falei prefeito aqui, né? Mas desculpa aí, né? Mas eu falei pra você que ia tratar você como Wilson, né? Que você me pediu assim. Mas, Wilson, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui. Olha, muita informação você trouxe aqui. E eu queria trazer você até aqui para isso mesmo, porque o meu podcast, ele tem essa ideia, o canal nosso aqui tem essa ideia de informar as pessoas. E quando eu pensei em fazer o convite para você, né, eu lembro que eu conversei com você, eu te encontrei na rua, falei, você vai lá? Não, mano, eu vou lá, vou ajeitar aqui, eu tenho umas coisas para me fazer e eu vou vir. Você me atendeu,
né, atender, e veio. Algumas pessoas duvidaram que eu ia conseguir trazer você até aqui. A outras não. Outras já falaram assim, não, o Wilson é uma pessoa gente boa e tal. Eu também já conhecia você, eu sabia que isso não ia acontecer, que você ia aceitar de né, tá participando com a gente. Fico muito feliz pela honra de você estar aqui, né? Espero que os projetos que você falou aí, eles com certeza consigam se finalizar, né? E fico muito contente de ver alguns projetos que você falou, que você já conseguiu concluir aqui. Tem mais alguns minutinhos, já está encerrando já. Pode falar, pode falar. Duas coisas importantes que eu quero falar. A Casa Abrigo, um trabalho fantástico social feito pela Secretaria de Ciência Social em parceria com a nossa prefeitura, que eu gostaria que as pessoas procurassem saber sobre a Casa Abrigo nosso. Que antes as crianças nossas, que elas eram retiradas dos lares por questões judiciais, ou por maus tratos, ou por algum problema, sabe assim, familiar, elas eram levadas para Ipauçu. Só que elas perdiam o vínculo familiar e perdiam o vínculo na escola com os coleguinhas. Elas eram transferidas para outra escola. E o que nós fizemos? Trouxemos, inauguramos ano passado a Casa Abrigo em Bernardino, que hoje, quando as crianças ficam num período transitório ali, até resolver a questão familiar e ter uma estrutura para, novamente, decidir no futuro dessas crianças, elas não perdem o vínculo com os amiguinhos nas escolas, elas podem estar frequentando os nossos projetos de natação, de balé, de várias modalidades esportivas. E uma outra coisa que eu quero falar para vocês também, que ontem foi mandado para a Câmara Municipal o projeto de reajuste dos servidores públicos na questão que no mês de março é o mês do decídio da infração, né, do reajuste salarial. Pelo terceiro ano seguido, eu dei o aumento no cartão Vale Alimentação, que em 2021 ele era R$180, agora em 2024 eu vou terminar o quarto ano de gestão com R$500 no cartão Alimentação, um aumento de 177%. Os nossos universitários, além de ter o transporte gratuito, tem muitos que eles estão fazendo estágio na prefeitura, o estágio remunerado, que quando eu assumi tinha em torno de uns 12 estagiários, hoje nós estamos em torno de uns 35, 40 mais ou menos, que eu aumentei de R$500 para R$800 essa ajuda de custo para os estagiários terem, né, e muitos deles terem condições também de pagar os seus estudos. Muito bem, né? Bastante coisa. Se você falar aqui, você ia ficar muito tempo falando, porque tem bastante coisa que aconteceu. Então, como eu disse pra você vai ficar na história, porque de tudo que você falou aqui, é bastante coisa que já foram realizadas, né? Muito obrigado. Obrigado. Agradeço pela sua presença, pela sua honra de estar aqui, né? E para mim também é uma honra te receber aqui, pro canal também é uma honra, a gente recebeu alguns profissionais, eu falei assim, vou trazer o prefeito também lá, e consegui, e trouxe, e você aceitou, como eu disse agora de pouco. Muito obrigado, menos de coração, agradeço pela sua atenção, né? Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, quero mandar um abraço, né, a todos os seus seguidores, todas as pessoas aí que vão estar acompanhando essa entrevista, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe muito a sua vida, muita saúde, tudo de bom, sabe, né? Que você continue sempre sendo esse cara maravilhoso. Muito obrigado. E parabéns pelo profissionalismo e pelas entrevistas que você tem feito aqui, que eu acompanhei. Outros profissionais vieram aqui, sabe, né? Pessoas super competentes, tenho orgulho de conviver e morar na mesma cidade com aquelas pessoas que se fizeram presentes aqui, que são pessoas fantásticas e ótimos profissionais. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Gente, eu agradeço a todos vocês. Obrigado por ter acompanhado até agora. Você conseguiu chegar até esse período aqui, que foi bem longa a entrevista. Entrevista não, um podcast, um bate-papo, né? E muito obrigado, agradeço. Que você compartilhe com os amigos, compartilhe com as pessoas, se inscreva no canal, né? Dá um joinha, tava lá falando, dá um joinha, né? Dá um joinha pra gente, ajuda o canal a crescer, tá bom? Entrevistas como essas, exclusivas, nós vamos conseguir trazer mais gente aqui, né? Cada vez mais nós temos ganhado bastante credibilidade. Gente, um abraço pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo Podcast BC. Não se esqueça, @podcastbc 8871. Um abraço pra vocês e até a próxima. Tchau. Valeu, prefeito, mais uma vez. Tchau, fui! Podcast.